A paz do Senhor Jesus, líderes de excelência. Estou aqui para apresentar um pequeno vídeo, né? Eu não vou editar, eu vou fazer algumas pausas para mostrar o material. São algumas dicas de redação para você fazer o seu esboço, o desenvolvimento do seu esboço, né? De uma maneira bem estruturada, para que você possa elucidar, tirar algumas dúvidas, amém? Vamos lá para o primeiro passo. Vamos lá, povo de Deus, retornando aqui. Eu estou filmando aqui uma cópia de um livro. Esse livro é um livro de redação, como vocês estão vendo aí na imagem. E esse livro é muito bom e ele fala sobre estrutura de redações e ele vai falando de etapa por etapa. E nessa primeira etapa, esse livro é muito difícil de encontrar, é um livro sensacional. Se vocês encontrar, se puder ter acesso a ele, é show de bola. Mas vamos lá, eu quero entrar aqui com vocês, mostrar aqui para vocês algumas coisas muito interessantes a respeito aí, né? Quando nós começamos um esboço, para falar sobre fazer a estrutura do esboço, a gente começa a pensar em algumas indagações, né? E a primeira parte que nós devemos pensar é a parte do título e do tema. O tema nada mais é do que um assunto sobre o qual você irá escrever, ou seja, a ideia que vai ser defendida ao longo dessa exposição. E já o título é a expressão geral. Geralmente ela é curta e colocada no início do trabalho, e ela é na verdade apenas uma vaga referência ou assunto que você vai abordar, como diz o autor. Olha, por exemplo, aí, título: O Jovem e a Política. O tema ele já usou. Ultimamente temos notado o enorme interesse dos jovens em participar da vida política desta nação. Vamos agora ver um exemplo, né, de um texto que eu já usei lá na Escola de Líderes com vocês, do esboço. Eu vou dar uma pausa aqui. Vamos lá, voltando aqui. Agora deu o foco da câmera no computador e está aqui como tema a vida cristã e como título o caminho do justo, tá? Em algumas situações a gente pode às vezes visualizar ou encontrar autores falando sobre tema e título de forma diferente. Desse livro de redação que eu acabei de falar para vocês, o autor ele coloca o título como uma referência vaga a um assunto. É uma expressão mais curta que o tema e na maioria das vezes não contém um verbo, né? Então ele está se referindo ao título. No esboço, geralmente a gente usa o título para dar o título da mensagem, certo? E o tema no livro de redação já é diferente. Aqui nós colocamos tema de forma geral, né? No livro de redação ele afirma que o tema você irá afirmar sobre determinado assunto, em que se percebe uma tomada de posição. É uma oração que apresenta um começo, um meio e um fim. Por ser uma oração, ela deve ser apresentada ao menos um verbo. Ali nós colocamos, né, de forma alternada. Se nós formos olhar ali pelo livro, esse título e tema eles estão invertidos. O título seria O Caminhado Justo, o Caminho do Justo, é o título que você vai dar de forma generalizada. Agora o tema, aí sim, você teria que aprofundar um pouco mais, né? E nós estamos vendo um exemplo apenas de esboçar. Então, no esboçar, vamos nos focar aqui no esboçar agora. O tema, eu coloquei vida cristã, que está falando de modo geral. Agora, o título é o título do esboço, amém? E para tudo que a gente faz na área científica, um professor de faculdade, ele fala, olha, você não pode afirmar nada
se não tiver base. A mesma coisa eu digo para os alunos da Escola de Líderes. Nós temos aqui o segundo assunto, vamos dizer assim, porque o primeiro é o tema, o segundo é o título, nós chegamos no texto bíblico. O texto bíblico é a base, é a sustentação. Tudo que nós formos afirmar durante a nossa ministração, toda afirmação ela tem que ser embasada em algum lugar. Ou seja, já que é um sermão, algo que a gente vai pregar, então essa afirmação tem que estar baseada na Bíblia. Amém? Vou dar mais uma pausa aqui para que eu possa passar um pouco mais adiante para o próximo assunto. Vamos lá, voltando ao vídeo. Nós temos aqui o exemplo de um esquema básico de dissertação segundo o livro de redação. Olha como ele está abordando aqui o tema. Ele chegou no tema. O nosso tema lá do texto bíblico está relacionado sobre o caminho do justo, sobre vida cristã. Aí o tema ele tem que responder algumas perguntas. Olha esse exemplo que nós temos aqui. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Aí, mas por quê? Porque existem populações imersas em completa miséria. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Quando nós estamos falando a respeito da Bíblia, do texto bíblico, a gente tem que encontrar os porquês. Lá que nós estávamos vendo anteriormente, eu dei o título a esse esboço como o caminho do justo. E como texto bíblico, a gente pegou o Salmo 1:1. O Salmo 1 como nós vimos lá, deixa eu colocar aqui para a gente ver até onde vai o texto. E o texto diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas são o texto que nós vamos utilizar para continuar o nosso esboço. E desse texto base, eu posso fazer algumas divisões para me ajudar. A primeira delas, o texto ele apresenta aqui: bem-aventurado o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Eu posso utilizar não anda no conselho dos ímpios como sendo apenas o primeiro tópico. Eu posso fazer essa divisão para apresentar o resultado. Que resultado é esse? O texto já diz: bem-aventurado o homem. Nós estamos falando sobre um caminho do justo. O título também desse Salmo 1 até o 41 é os justos e os ímpios. Então a própria Bíblia ela já te dá direcionamento e você pode utilizar os textos da Bíblia fazendo essa divisão. Nós já pegamos aqui, podemos utilizar esse não anda no conselho dos ímpios como sendo o primeiro tópico. O segundo tópico eu posso utilizar não se detém no caminho dos pecadores. Aqui o primeiro, aqui o segundo. E o terceiro tópico, eu posso utilizar uma outra orientação que a Bíblia me diz, que é nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já tem uma divisão. Então, quando nós estamos fazendo um esboço, onde pegamos o texto e dividimos o próprio texto, sem utilizar textos distantes um do outro, ou livro distinto, se tem uma característica. E eu tenho certeza que você já lembra que tipo de característica esse esboço tem, e é exatamente essa característica que vai dar o nome desse esboço. Será que esse esboço ele é temático? Será que se ele é textual? O que ele é? Que tipo de
de texto é esse? Que tipo de esboço a gente está utilizando olhando para esse texto? Então, eu não vou responder as tuas perguntas, eu vou deixar aí algumas dúvidas para você consultar o material. Lembrando, nós estamos fazendo escola de líderes para a gente ser pesquisador da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, aqui vai só algumas dicas. Eu vou pausar agora o texto, a gente vai passar para uma outra etapa. Voltamos aqui com a imagem, né, do computador, do nosso esboço. Aqui nós acabamos de ver aí o tema, que é vida cristã, que eu falei para vocês que muitas das vezes a gente pode confundir aí com título. Lá no livro de redação a gente viu que os conceitos são diferenciados, são diferentes, né? O tema a gente está colocando assim como um tema no contexto geral, né? E do que se trata esse assunto? Qual é a classe de esboço, né? Vamos dizer assim. Vou falar sobre vida cristã. O tema é vida cristã. Se nós fôssemos, se alguém lhe convidasse, olha, vai ter você vai pregar no culto de jovens. O tema seria uma palavra para jovens. Você vai dar uma palavra de oferta. Então, o tema ali seria a palavra de oferta. Agora, o título que eu estou utilizando ali, eu estou utilizando o título no contexto do título do esboço apenas. Amém? E aqui nós temos o título. O título ele não pode ser pejorativo, né? O título ele tem que dar a entender já do que vai se tratar, dar uma ideia, né, breve do que vai se tratar. Então nós temos aí o tema Vida Cristã, o título O Caminho do Justo e o texto bíblico que nós vamos utilizar se encontra em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, qual seria a próxima etapa? A próxima etapa que eu estou olhando aqui, né, no esboço é a introdução. Então, quer dizer que a próxima etapa é a introdução que eu vou fazer? É claro que não. A introdução você só vai deixar para fazer ela por último. Por quê? Porque a introdução você vai ter que fazer um panorama geral do tema. Você já sabe o que você tratou no desenvolvimento? Não, porque eu ainda não fiz. Eu não sei o que é. Qual é a descrição geral do esboço? Eu também ainda não concluí. Qual é o problema do esboço? Eu também ainda não cheguei a essa conclusão. Qual é o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo, eu estou vendo aqui que é sobre a vida cristã e orientar os caminhos do justo. E qual é a razão? Por quê? Qual a razão? Por que desse esboço? Ainda não sabemos. A gente vai desenvolver, vai passar para o desenvolvimento. Aí sim, depois que tiver o desenvolvimento feito, eu volto para a introdução. A conclusão, eu não posso chegar a uma conclusão se eu ainda não sei o desenvolvimento. Geralmente, nós podemos utilizar aqui na introdução, falando resumidamente a respeito desse salmo, né? Mas vamos nos ater apenas ao título, né? Nós devemos responder a pergunta ou ficar centrado no título. Mas vamos passando adiante, primeiro para o desenvolvimento. Nós temos aí essa divisão do versículo, eu dividi ele em 3 partes, né? Geralmente, quando a gente faz um esboço, a gente divide ele em duas etapas, ou 2 verdades, 2 tópicos, e na maioria das vezes, até no máximo 3 tópicos, para não ficar cansativo, né? A não ser que você esteja num encontro com Deus, onde já é diferente, né? Já é diferente o tipo de ministração. Então, depende muito do que você vai abordar. Então, vejamos aqui. Olha só, nós dividimos o texto em 3 versículos, em 3 etapas. A parte A, a parte B e a parte C. Então, agora nós vamos dissertar sobre
essas três verdades. Nós vamos estudar sobre essas três verdades. Eu vou argumentar, eu vou colocar citações e eu vou colocar uma afirmação desse tópico. Amém? Vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou apresentar uma técnica chamada TSAC, né, que é utilizada também na edição, para quem faz artigo. Eu vou dar uma pausa, eu vou colocar aqui apenas o esboço e eu vou fazer junto com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Voltamos agora, vamos continuar, chegamos aqui ao desenvolvimento. Desenvolvimento, não falei ali da transição, dos tópicos ainda, né? Eu estou fazendo o desenvolvimento, desenvolvendo cada tópico. E o primeiro tópico é: não anda no conselho dos ímpios. O que nós devemos fazer no desenvolvimento? O desenvolvimento nada mais é do que a argumentação, colocar as citações bíblicas e no final uma afirmação do tópico, que nós utilizamos isso como uma forma do povo que está ouvindo a tua mensagem dizer que está entendendo. Nas técnicas de venda, nós chamamos isso de sinal de audição. Um professor, quando ele está dando aula, ele pergunta: vocês estão entendendo? É isso mesmo? Entendi, professor. Então, esperando que o povo dê uma resposta. No nosso esboço, quando quando um pregador fala: levante a sua mão, se você entendeu, levante sua mão e tá, glória a Deus. Se você está... Então, é uma afirmação que a pessoa vai utilizar para o povo dar uma resposta. Ou seja, é um feedback. Amém? Vamos lá. Olha só. Essa técnica que eu falei para vocês é a técnica do TSAC. Por que TSAC? É as iniciais desses títulos: tópico frasal, sustentação, argumentação e conclusão. Quando alguém vai dissertar sobre alguma pergunta, ou então vai fazer uma prova, aí a pessoa pergunta, né? O que é tal coisa? Para você responder, você tem que criar um texto argumentativo que possa sanar todas as dúvidas e que seja bem estruturado. Então, para isso, ele tem essa técnica aqui, tópico frasal, sustentação, argumentação e conclusão. Isso é para a gente só lembrar de forma mais sucinta do assunto que você vai abordar. Eu tenho certeza que na hora da pregação, Deus vai te dar direcionamento, né, de algumas coisas, de alguns exemplos, né, você vai criar um cenário, tudo isso. Então, acompanha aí comigo. Olha só, tópico frasal. Ele fala assim: isso tudo, o TSA eu vou utilizar como argumentação, tá? A argumentação, as citações estão aqui de azul, e por último, a minha afirmativa. Eu vou apagar aqui em cima e vou deixar só esse texto. Eu vou tirar. O que é o tópico frasal? O tópico frasal nada mais é do que um texto introdutório de uma afirmação, tá? E nós temos aí o tópico frasal. Para ser uma pessoa feliz e que desfrutará da vida eterna, não deve seguir a orientação dos maus conselheiros. Mas onde é que está isso na Bíblia? Eu preciso de o quê? Sustentação. A nossa sustentação é o nosso primeiro tópico. Não anda no conselho dos ímpios. Aí eu botei todo o texto. Bem-aventurado a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. É a primeira parte, apenas a parte A. Vou colocar aqui uma reticência para dizer que ainda tem mais texto, amém? E nós temos aí a argumentação. A argumentação é uma explicação dessa tua sustentação, dessa tua afirmação. Olha o que diz a argumentação. A argumentação, primeira coisa, eu tenho que procurar na Bíblia uma palavra, e essa palavra que vai me dar respaldo para falar algo. E às vezes a Bíblia utiliza alguns termos que não é do nosso cotidiano. A gente precisa de um dicionário. Eu já trouxe aqui para você, acompanhe comigo no dicionário. Bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? O adjetivo é muito feliz, afortunado. Disse daquele que goza a felicidade eterna. E vamos lá, continua o texto. Felicidade eterna depois da morte.
beato, alguém que é santo, pessoa bem-aventurada. Então eu já sei o que é bem-aventurado, mas o que é ímpio? Poxa, as pessoas utilizam muito o termo ímpio, aí até mesmo a gente utiliza o termo ímpio e não sabe o que é ímpio. Aí você pode aproveitar essa oportunidade dessa pregação para falar o que é bem-aventurado, o que é ímpio. Vamos lá? Olha o que diz aqui o dicionário. Eita, deixa eu dar o foco aqui. Ímpio, que não tem fé, descrente, ateu, que não tem piedade, insensível, desumano, que é contrário à religião ou a ofende, que ofende tudo quanto merece respeito. E aí você pode colocar esses argumentos do dicionário. Quando você estiver pregando, você pode falar, mas o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquela pessoa, é uma pessoa feliz, que irá desfrutar da vida eterna após a morte, amém? E aqui embaixo eu utilizei o conceito do ímpio. O ímpio é uma pessoa que não tem fé, ateu, desumano, ofende tudo que é contrário à religião. Irmão Wagner, eu já coloquei aí a argumentação, um exemplo de uma argumentação, e agora eu tenho que passar para a conclusão. O que esse texto quer te dizer? Ou o que você quer dizer com esse texto? Ou o que Deus está querendo falar conosco? Aí eu utilizei aqui uma palavra que demonstra, um texto, o início do texto, que demonstra que eu vou concluir, que eu cheguei a uma conclusão desta forma, ou então conforme nos ensina a palavra de Deus, ou seja, você vai utilizar um conectivo que vai passar para essa conclusão. Desta forma, o justo, para andar no caminho reto, basta apenas não andar conforme o conselho dos ímpios, mas na palavra de Deus. E, diante de tudo isso, qual é a afirmação que eu posso utilizar? O que eu entendi? Eu posso afirmar que o justo, ele anda conforme a palavra de Deus, amém? E aí, agora já está feito o desenvolvimento, eu apago esse negócio de conclusão aqui, eu apago aqui a conclusão, eu apago aqui essa argumentação, eu apago aqui essa sustentação, o tópico frasal, e o texto vai ficar desta forma aqui, deixa eu só uni-los, amém? Botar aqui, aí aqui desta forma, pronto, o texto ficou dessa forma. Para ser uma pessoa feliz e que desfrutará da vida eterna, não deve seguir a orientação dos maus conselheiros. Bem-aventurado a pessoa que não anda nos conselhos dos ímpios. O ímpio é uma pessoa que não tem fé, o ateu, o desumano, o que ofende tudo que é contrário à religião. Desta forma, nós podemos concluir que o justo, para andar no caminho reto, basta apenas não andar conforme o conselho dos ímpios, das pessoas mal, mas segundo a palavra de Deus. E aí nós concluímos com um sinal de audição, com uma afirmação deste capítulo. O justo anda conforme a palavra de Deus. Será que você pode levantar a mão nesta hora e dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aí nós passamos a refazer todos esses passos, nos outros tópicos, Só basta repetir, Só basta repetir. Você vai procurar aí o tópico frasal, que é uma afirmação que você vai fazer com as suas próprias palavras. A sustentação já tem. Qual é a palavra que você vai usar? Você vai argumentar, explicar sobre isso. E por último, você vai concluir. Chegando no final, você vai fazer uma frase afirmativa, Uma afirmação desse tópico, para que o povo possa levantar a mão e dizer glória a Deus, amém, eu entendi, é isso mesmo, amém? Então eu não vou fazer os outros tópicos, isso aqui só é um exemplo para você ir fazendo os outros tópicos, amém? Vamos lá, povo de Deus, voltando ao vídeo, nós temos aí já concluído o desenvolvimento, Deu uma pausa, a gente viu aí a técnica do TSA, eu apaguei aqui para a gente não ver, para não aparecer no esboço, na verdade. Aí nós temos aí o tema Vida Cristã, o título Caminho do Justo, o texto bíblico, esse que se encontra em Salmo 1:1. Passando adiante, nós temos a introdução, que ainda não foi feita. Vamos aí para a transição do tópico, aí nós temos o desenvolvimento.
a gente viu aí o tópico 1. Aqui eu já concluí o tópico 2. Ó. Não se detém no caminho dos pecadores, é a parte B. Para ser uma pessoa feliz é preciso não parar. Não parar no caminho dos pecadores. Bem-aventurada a pessoa que... Aí tem um texto suprimido, que é a parte A, não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, aqui mais, o reticência quer dizer que tem mais coisa, a parte C. Mas, agora, olha só, a sustentação. A sustentação foi o texto, e agora eu venho para a minha argumentação. E aí eu vou dizer, ó, mas agora o termo é pecador. O que significa pecador? Aí eu fui lá no dicionário, aí procurei o que é o termo pecador e eu coloquei aqui. É quem transgride a lei ou preceito ou moral ou religião. Sendo assim, o pecador nos afasta dos caminhos de Deus. Aí, por último, eu tenho uma afirmação desse tópico aqui. Mas o santo, ele segue a Jesus. Será que você pode levantar a mão e dar um glória a Deus? É a frase afirmativa, amém? Passando aí para o terceiro tópico. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora o termo é outro. Para ser uma pessoa santa ou íntegra, basta não sentar, né? Santa ou íntegra, basta não sentar para ouvir os escarnecedores. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado a pessoa que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, a parte C. Agora, o salmista ele utiliza o termo escarnecedor, que significa aquela pessoa que zomba, que debocha, que despreza ou menospreza o quê? A sua fé, que despreza a Deus, que despreza a palavra de Deus. Imagina aí aquela pessoa que fica zombando da sua Bíblia, amém? Então você vai sentar nele? A Bíblia diz que não. Aí eu venho com a minha conclusão. Por tudo isso que foi explicado, o santo, ele precisa estar firmado no que a palavra de Deus diz. O íntegro, ele ama a palavra de Deus. Será que você pode dar um glória a Deus? Diante de tudo isso, eu tenho aqui agora o meu desenvolvimento. Agora sim eu já sei sobre o que eu falei. E eu vou fazer um panorama histórico geral do tema. O que é? Então eu poderia já falar aqui, eu posso depois mudar o título, se de repente você viu que o texto não está condizente com o desenvolvimento, então você pode mudar. Então, poderia ser o caminho do justo, a companhia do justo, companhia dos justos, amém? Vou botar aqui uma reticência para ficar aí subentendido algo, Um panorama geral do tema do esboço. Então eu vou ter que falar sobre o panorama geral. E nós temos aqui já o texto básico, resumindo aqui o que exatamente a gente mais pesquisou nesse texto. O que foi? Deixa eu sublinhar aqui, pecadores, escarnecedores e também ímpios. Muito bem. Olha só, gente, às vezes isso acontece muito comigo. Eu vou estudar sobre um assunto e eu acabo eu achando que eu vou ter um entendimento meu, que eu vou chegar a alguma conclusão que eu já previa previamente. Mas durante a minha pesquisa eu acabo mudando. E é exatamente isso o que Deus faz com a gente. Ele nos confronta, Ele nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. E agora eu estou mudando o título da minha mensagem. É conforme eu ia querer? É conforme o meu querer? Não. É conforme o entendimento que o Espírito Santo me deu agora. E o Espírito Santo me deu no desenvolvimento desse esboço aqui,
3 termos que agora eu utilizo, que eu entendi sobre quem é ímpio, quem é pecador e quem é escarnecedor. Agora eu vou fazer um panorama histórico geral do tema do esboço. O que é que eu vou falar? Então, eu vou resumir sobre o que é que eu vou falar. Eu poderia fazer uma introdução. O livro de Salmos é o inário do povo de Israel, então poderia, né? Vamos analisar nesta ministração. Eu não posso colocar nesta noite, nessa tarde, porque eu não sei se eu vou pregar de noite, de manhã, de tarde, então eu vou colocar aqui. Vamos analisar nesta ministração o que o salmista está de quem, né? De quem o salmista está falando neste verso. Vem a descrição geral do esboço, né? A descrição geral do esboço, eu posso falar aqui que nós vamos extrair 3 verdades que está relacionada ao ímpio, pecador e o escarnecedor. Então eu vou descrever aqui, descrição geral do esboço, que é um exemplo, né? Mas quem são as pessoas ímpias, pecadoras e escarnecedoras que o texto se refere? Vou colocar aqui uma interrogação. Pronto. Qual é o problema do esboço? O problema do esboço é que essas pessoas, elas tiram as pessoas, né? Essas companhias acabam dizendo o contrário, o oposto do que a palavra diz. Amém? Então, vamos colocar aqui. Mas deixa eu pensar. Pensar de carência de Mas quem são as pessoas ímpias, pecadoras, escarnecedoras que os textos se referem? Estas companhias nos leva a mais próximo de Deus? Outra pergunta. Por que eu estou enchendo de pergunta? Porque essas perguntas vão ser respondidas, né, no decorrer. E qual o objetivo disso? O objetivo é relacionado à bem-aventurança, né? Então vamos lá. Como ser bem-aventurado segundo a palavra de Deus? Pronto. Interrogação. Razão por que desse esboço? Porque aí, quais foram as razões que me levaram a estudar isso? Bem-aventurado é uma pessoa que é justa, que é íntegra, que quer andar no caminho reto, que quer morar no céu. Então, eu posso concluir dizendo esta razão. A razão deste estudo é elucidar sobre o caminho que não devemos, né? Porque ele fala muito sobre o que não devemos seguir. Amém? Aí nós temos a pergunta de transição.
A pergunta de transição é que vai me levar da introdução para o primeiro tópico. Então eu vou fazer a transição. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito? Amém? Já coloquei, vou apagar isso aqui, eu já tenho a transição. Vou colocar aqui em verdinho, que é para ficar bem forte, ficar bem legal. Pronto, então acabei a introdução. Tá? Vamos aí pregar? Vamos lá pregar então? Vamos lá junto. Vamos analisar nesta ministração, deste dia, dessa tarde, dessa noite, de quem o salmista está falando nesse verso. Mas quem são essas pessoas ímpias, pecadores, escarnecedores que o texto se refere? Estas companhias nos levam mais próximo de Deus? Como ser bem-aventurado seguindo a palavra de Deus? A razão deste estudo é exatamente elucidar, explicar sobre o caminho que nós não devemos seguir. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Vamos lá? O primeiro tópico, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Aí segue a mensagem, amém? Eu vou parar esse vídeo agora para que a gente possa passar para o desenvolvimento da conclusão. Fique na paz. A paz do Senhor Jesus, chegamos ao fim, à conclusão. Vamos lá, nós temos aí o tema, o título, a gente falou, fez os vídeos aí individualmente, aí passamos pelo texto bíblico, aí nós fizemos o desenvolvimento todinho, passamos aí agora para a introdução e por último para a conclusão. Aqui tem algumas palavras de transição, e você deve, após fazer, estudar e ir melhorando. Aqui eu estou fazendo bem rápido, Daqui a pouquinho, já começa o culto, já são 4h49, daqui a pouquinho eu tenho que... 4 horas. Eita, Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai estar no culto, então a gente vai se ver, tenho que me preparar. Vamos lá. Passando para a conclusão, para o vídeo não ficar muito longo. Aí vem o desenvolvimento, tem a palavra de Deus. Aqui nós temos uma outra afirmação. Essa afirmação eu encaminho para onde? Para a conclusão. Para continuar no caminho, ame a palavra de Deus. Já estou encaminhando para a conclusão. E para deixar o povo entendido de que a gente chegou à conclusão, eu posso dizer, podemos concluir que existem ou há muitos caminhos que nos levam à perdição. E muitos deles estão em ouvir, em seguir ou em sentar juntos pessoas que não têm nada de Deus para nos oferecer. Aí nós podemos ler, para concluir, no momento da ministração, você ministrar a palavra de Deus na vida das pessoas, você pode ler todo o Salmo 1 todinho. Nós temos aí, acompanhe comigo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O ímpio não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecem no juízo final, nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, na companhia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então aí você entra para a ministração da palavra, concluindo, e você conclui. Gente, sempre conclui uma mensagem fazendo apelo. Olha, você vai aceitar Jesus. Aqui eu não coloquei todo o texto, tá? Porque eu iria ler direto na íntegra, direto da Bíblia. Por isso eu botei aqui só como referência. Amém? Então, povo de Deus, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês pratiquem. Só praticando vocês vão aperfeiçoar, hein? Fiquem na paz, em nome de Jesus.